Fala, turminha, beleza? Vamos dar início então a mais uma aulinha nossa aqui sobre funções, função afim. Último exercício da Estadual do Rio de Janeiro. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litro da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Bom, então aqui de cara, nós já sabemos que o eixo Y funciona em litros e o eixo X funciona com T de tempo. Tá, mas ele falou uma outra coisa importantíssima aqui no enunciado, que são essas informações de ganho e perda de água. Perde a uma taxa constante de 10 e o outro ganha, o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12. Então, essas duas informações são muito boas. E aqui vai uma próxima dica para vocês mandarem muito bem em exercícios de função sobre coeficientes angulares, principalmente quando ele dá o gráfico, que é o caso desse exemplo. O reservatório A está falando que está perdendo água e repara que a reta está decrescente, lembrando que a leitura do gráfico é da esquerda para a direita. O reservatório A possui uma reta decrescente, o reservatório B possui uma reta crescente. O reservatório A possui uma reta decrescente, então quando isso acontecer, eu vou até anotar aqui, reta decrescente, o que acontece? O coeficiente angular é negativo. Vocês podem até anotar essa informação muito boa. Reta decrescente, coeficiente angular negativo. E, consequentemente, reta crescente, coeficiente angular positivo. O que significa que a função nossa que tem esse modelinho, ó, f de x igual a x mais b, ou kx mais b, se a gente está falando do reservatório A e o A está perdendo água a uma taxa de 10 por hora, então nós podemos escrever da seguinte forma, ó, o reservatório A, ele tem esse formato aqui, olha, 10x mais B. Porém, ele está perdendo a 10 por hora, menos 10x mais B. A gente pode entender a taxa de variação como coeficiente angular da função. E da reta também, como a gente viu em estudos de reta. O reservatório B, ele possui o mesmo tipo de pensamento, só que ele é uma reta crescente. Então, o coeficiente angular dele é positivo. Inclusive, ele fala aí no enunciado que está ganhando a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então, 12x mais B. Aqui a gente tem o modelo das duas funções. Não é a resposta ainda, mas lembra que eu comentei com vocês que sabendo o modelo das funções já é um excelente passo para a vitória. É exatamente o que temos aqui. Só que ainda falta o B. Como que a gente descobre o B? A gente só precisa de um ponto, porque a gente substitui em x e em y, ou A de x e B de x, a gente só precisa de um ponto para achar o valor de B. E esse ponto, senhoras e senhores, já está dado no gráfico. Repara aqui no gráfico do reservatório A. Esse ponto aqui, olha, ele é o ponto que 0 para x e 720 para y. A gente não pode esquecer isso, tá, gente? É muito comum o Enem e os vestibulares em geral não trazer o ponto como um par ordenado completo. Ele poderia trazer ali, ao invés de deixar só marcado 720, colocar 0 e 720. Mas fica subentendido que o aluno saiba que naquela região ali se situa o ponto 0 e 720. Então aí, com isso e com essa informação, a gente substitui no A de x. Sabendo que o x vale 0, então eu estou querendo achar o A de 0, onde tem x eu coloco 0, ficando 10 menos 10 vezes 0, mais B. O A de 0 é 720, é só substituir.
0 mais b, o que nos leva, inconsequentemente, b é igual a 720. Ou seja, aqui já fica fácil da gente entender que quando a reta bate no eixo y, o valor que a gente vai obter vai ser o próprio valor do b. Então, aí eu venho aqui para baixo e reescrevo a minha função. Então, olha, logo, o meu a de x, ele vale menos 10x mais 720. O mesmo cálculo a gente faz com b de x, só que agora eu nem vou fazer, já vou colocar direto, né? O 12x já está pronto, então o valor correspondente quando ele bate no eixo x é 60. Então é só colocar 60 aqui de boinha. Então nós temos as duas funções, e aqui vem um outro detalhe que pode pegar. A pergunta é, determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Então, o exercício é preocupado com esse x aqui. E olha só para vocês verem uma outra informação relevante. O x0 é exatamente esse ponto de cruzamento das duas retas. As duas retas, as retas são concorrentes e elas batem exatamente uma na outra aqui em x0. Quando isso acontece, a função ela é igual nesse ponto, tanto em x quanto em y. As duas funções são iguais nesse ponto. Se elas são iguais, basta nós igualarmos as duas. Então, daqui nós temos que se o valor em x vai ser igual nas duas e vai obter os valores iguais em y, então eu posso igualar a de x e b de x. E igualando a de x e b de x, já que eu vou corresponder ao mesmo y, eu vou ter, quem é o a de x? Menos 10x mais 720 é igual, lembrando que esses valores que eu estou colocando são os valores da função que a gente acabou de obter aqui embaixo, olha. Tanto aqui no a de x quanto aqui no b de x, tá? Menos 10x mais 720, então, vai ser igual a 12x mais 60. Aqui a gente pode resolver do jeito que quiser. A forma mais prática que eu estou enxergando aqui é jogar o 10x para o outro lado, fica positivo, e o 60 para esse lado aqui fica negativo. Mas vocês podem jogar do jeito que vocês quiserem, respeitando sempre o jogo de sinal. 720 menos 60 é igual a 12x mais 10x. 660 é igual a 22x. Ora, isso nos leva ao seguinte cálculo, que o 22 ele está multiplicando, ele vem para o outro lado aqui dividindo. Então, x vale 660 dividido por 22, o que vai nos dar uma resposta de 30. Ou seja, x vai ser 30 nesse pontinho aqui. Inclusive, esse tipo de exercício dá até para a gente conferir se a resposta está batendo legal. É só você substituir 30 na função b de x e na função a de x e ver se você acertou. É claro que eu entendo, numa prova como o Enem, não dá para você ficar fazendo o processo de verificação, porque a prova é muito longa. Mas aí no estudo da casa de vocês, com calma, com sabedoria, se ficou meio em dúvida e não tem a resposta assim rápida num primeiro momento, já faz a verificação que vocês já vão conseguir matar na hora. Inclusive é um processo lógico isso, né? Se o y é igual em ambas a função nesse ponto, então substituindo ali é claro que tem que dar o mesmo valor. Tá bom, turma? Aqui eu marquei o a de x e o b de x, só que nessa função aqui a gente ainda não tinha o b, né? Então, no caso, substitui nessa daqui de baixo, ó. Joga aqui e vê que vai dar o mesmo valor. Beleza, turma? E a aula, o que foi importante na aula de hoje? Para vocês não esquecerem essa informação aqui, ó. Ah, Gabriel, mas você já falou, vai falar de novo? Vou falar de novo sim, porque é muito importante.
Guardem essa informação, porque isso daqui pode ajudar vocês bastante. Vai que vocês estão realizando um tipo de exercício, vocês erram o sinal do coeficiente angular sem querer. Guardando esse tipo de propriedade, já te garante um pequeno atalho ali, dependendo do exercício, tá? Bom, pessoal, então valeu, até a próxima.